Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui retornando com alguns vídeos para te ajudar nessa revisão, nessa reta final, as provas que você tende a prestar, né? Esses vestibulares militares. Então, vamos ao problema do dia. Vamos lá. Bem, vamos então ao problema, tá? Temos aqui a figura. Eu gostaria, antes de começar a resolver, fazer um lembrete de você da transformação delta-estrela. Então, de uma forma mais prática, vamos lembrar como a gente pode fazer com essa aplicação. Primeiro, aonde utilizamos a transformação delta-estrela? Quando temos uma ponte de Wheatstone, mas ela não está equilibrada, então não fica uma ponte de Wheatstone, temos uma ponte desequilibrada, ok? E aí utilizamos a transformação delta-estrela. Então vou colocar aqui meus resistores nessa transformação. E aí temos o delta, vou pegar alguns pontos aqui de saída, ok? Vou falar que aqui é o meu ponto A, aqui é meu ponto B, aqui é meu ponto C. E eu tenho um resistor aqui que eu vou chamar de RA, esse aqui eu vou chamar de RB, esse aqui eu vou chamar de RC. Eu vou fazer a transformação simplesmente em uma estrela. Então, minha estrela vai ficar dessa forma aqui, ó. Com os resistores que eu vou colocar como sendo R1 aqui, eu vou colocar R2 aqui e R3 aqui, ok? Então vamos lá, meu objetivo primeiro vai ser fazer a transformação do delta para a estrela. Do delta para a estrela, perceba que eu quero encontrar o valor do meu R1, por exemplo. Se eu quero encontrar o valor do meu R1, então eu posso escrever o seguinte: o R1 ele vai ser igual ao produto entre os resistores do lado dele, então vai ser calculado como RB vezes RC dividido pela soma de todos os resistores, né? Então temos aí RA mais RB mais RC. Caso eu queira encontrar o meu R2, então vamos ver como é que fica o R2. O R2 fica RA vezes RC, então RA vezes RC, dividido pela soma de RA mais RB mais RC. Caso eu queira encontrar o meu R3, você já entendeu o raciocínio, como vamos seguir, né? Então o R3 vai ficar igual a produto que está em volta dele, RA vezes RB, dividido por RA mais RB mais RC, pela soma dos resistores, beleza? Note que, caso eles sejam iguais, todos os resistores sejam iguais, então se eu tenho R, 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 eu vou trocar isso aqui por R sobre 3, né? Porque vai ficar R ao quadrado dividido por 3R, então fica R sobre 3, aqui R sobre 3 e aqui R sobre 3, beleza? Agora, Felipe, caso você queira fazer a transformação inversa, a transformação inversa do preto para o de azul vai ficar do seguinte modo, ó. No caso da estrela para o delta. Para o meu resistor, por exemplo, RA, o RA vai ser o seguinte, vai ser o produto de 2 a 2 de cada um dos resistores dividido pelo resistor que está na frente dele. No caso seria o R1. Então vai ficar assim, ó. O meu RA corresponde a R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 dividido pelo resistor que está na frente dele, que é o R1. Para o RB, vai ficar R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3 dividido pelo resistor que está na frente dele, que é como eu estou fazendo para o RB, seria o R2. E para o RC, finalmente, vai ficar R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3 dividido pelo resistor que está na frente dele, que é o R3. Pronto. Note que, caso cada um dos resistores tivesse um valor de R, então não faríamos aqui fosse R, 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 então aqui teríamos 3R, 3R, 3R. Beleza?
Então fica aqui o lembrete da transformação delta estrela. A demonstração dela, ela só é trabalhosa, mas não é difícil de você provar. Basta você pegar esses dois pontos aqui, ó, e colocar uma diferença de potencial no circuito tanto de preto quanto no de azul. Então você vai fazer um sistema com essa diferença de potencial, outro com essa diferença de potencial e outro com essa diferença de potencial aqui, ok? Bem, então a partir disso eu vou simplificar para começar a resolver o meu circuito elétrico e colocar as correntes para identificar como é que ele vai se comportar. Imagine que está chegando nesse circuito elétrico uma corrente que tem o valor de I. Então bem aqui eu vou colocar uma corrente I chegando pela conservação da carga, lei dos nós. Primeira lei de Kirchhoff, né? A soma das correntes que chegam deve ser igual à soma das correntes que saem. Então, ela não tem como escapar desse circuito. A corrente que entra aí tem que sair I. Acontece que essa I, ela vai se dividir, tá bom? E como é que vai ser a divisão dela? Primeiro, se você observar, o lado esquerdo é igual ao lado direito desse circuito elétrico. Então, ela se divide de forma simétrica. Ou seja, eu vou afirmar que para cá vai passar uma corrente que eu vou chamar de I'. Para cá vai passar uma corrente que eu vou chamar de I', beleza? Para cá, como existe uma simetria desse circuito, então eu vou afirmar que bem aqui vai chegar uma corrente que eu vou chamar de... posso chamar de X. Para cá vai vir uma corrente que também vale X. Ou seja, o meu I ele é formado pela soma de I' mais I' e 2x. Então bem aqui para estar saindo I, é porque eu só posso ter pela simetria do lado de cá, ó, I', do lado de cá, I', aqui só deve estar vindo um x e aqui deve estar vindo o meu x também, ok? A partir desse momento, eu vou fazer as análises agora das extremidades. Quando essa corrente I' ela chega aqui, nesse nó, encontro de ramos, ela se divide em duas. Como ela vai se dividir em duas, eu vou falar que para cá vai passar uma corrente que é I, duas linhas. De forma simétrica para cá, vai passar uma corrente que vale I, duas linhas. Agora essa que passa por aqui eu vou chamar de outra letra, eu vou chamar de Y. De forma simétrica, essa daqui corresponde a Y também. Então se o I' deu origem ao I, duas linhas e ao Y, então bem aqui, ó, para eu ter o I', bem aqui eu já tenho o I, duas linhas chegando, essa corrente só pode ser Y. Essa corrente aqui só pode ser Y também. Legal. E agora vamos para a análise interna aqui do que vai acontecer. De cara, você já percebe que você tem uma ponte de Wheatstone, você tem uma ponte equilibrada aqui dentro. Se você fizer o produto, ó, R vezes R com R vezes R, esse resistor aqui ele é eliminado, tá? A mesma coisa aqui, ó, R vezes R, R vezes R, esse resistor ele é eliminado. Pela simetria do problema também, caso você divida o circuito elétrico ao meio, você há de convir comigo que a parte esquerda ela vai ser igual, simétrica à da direita. Então, como esse resistor ele está justamente no meio, ele vai ter... não existe diferença de potencial entre os terminais dele. Então, eu posso excluir ele e deixar meu circuito mais fácil de ser resolvido. Mas vamos nessa. X mais Y, bem aqui, vai dar origem a duas correntes, ok? Uma vai vir para cá, outra para cá. Se você quiser pensar na ideia de superposição, outra viria para cá. Mas aí, desse lado de cá, outra viria para cá também, elas iriam se cancelar. Enfim, aqui não vai passar corrente elétrica, né? Então, já vou excluir esse cara aqui, já vou excluir ele. Eu vou dizer que a corrente que passa por esse trecho corresponde a Z. E a corrente que passa por esse trecho aqui, ó, ela corresponde a Z'. De forma simétrica, então essa daqui também vale Z. E essa corrente aqui, ela vale Z'. Se você observar, para dar origem ao meu X e o meu Y bem aqui, eu já tenho o Z chegando. Então essa corrente só pode ser Z'. A mesma coisa aqui, essa corrente elétrica só pode ser Z'. Então você concorda comigo que é como se eu pegasse esse ponto aqui, ó, e separasse, de modo que o meu circuito ficasse desenhado dessa maneira. Essa corrente Z' ela faz esse caminho, a Z' aqui faz esse caminho também. E agora já está bem mais fácil de resolver o meu circuito elétrico. Eu posso simplesmente resolver um lado e aí falar que esse lado corresponde ao mesmo valor do outro e fazer o paralelo deles dois, tá ok? Aí vamos lá, Felipe, onde é que a gente pode aplicar um delta estrela aí? Bem, se você observar com atenção, bem aqui a gente tem um delta, R, R, R. Os valores são iguais. Então eu posso substituir esse sistema aqui por um sistema com R sobre 3, R sobre 3
e R sobre 3. Tá legal? Eu vou fazer do outro lado para a gente entender como é que vai funcionar, já que a gente já viu a distribuição, já consegue fazer quem está em série, quem está em paralelo e resolver esse circuito elétrico. Então vamos lá, vou começar por esse lado de cá. Minha transformação aqui vai ficar da seguinte maneira. Você tem um resistor aqui, ó. Tô apagando o delta, tá? E dizendo que ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. E cada valor dele, vou apagar esse em linha, cada valor dele corresponde a R sobre 3, R sobre 3 e R sobre 3. De forma simétrica, aqui embaixo, ó, faria a mesma coisa. Então, vou simplificar aqui. Vai ficar o seguinte. Aqui eu tenho R sobre 3. Aqui eu tenho R sobre 3. E aqui eu tenho R sobre 3. Então vamos lá. Ó. R sobre 3. R sobre 3. R sobre 3. Perfeito. O que mais que eu posso fazer com o meu circuito elétrico? Aqui eu tenho R e R. Eles estão em série. Então eu vou trocar isso aqui por um só, que corresponde a 2R. Então bem aqui, ó. Vai ficar um só resistor que corresponde a 2R. Só tirando essas correntes aqui para a gente resolver. Então aqui vai ficar R e aqui vai ficar R. E agora eu consigo fazer tranquilamente a conta desse lado, ok? Para não poluir tanto o desenho, vou apagar também esse resistor aqui. Então, apagando esse resistor, então cortando esses resistores aqui, vamos resolver essas continhas. Então vai ficar o seguinte, ó. Esses dois aqui eles estão em paralelo. Então o paralelo deles corresponde a 2R sobre 3. Então eu vou apagar aqui e vou colocar um resistor só, que corresponde a 2R sobre 3. Bem aqui. Agora eu posso fazer a soma desses aqui, tá? Então R sobre 3 mais 2R sobre 3 mais R sobre 3 fica um só resistor aqui de 4R sobre 3. Aí aqui fica um fio. E aqui vai ficar só um fio também. Agora você pode observar que esse resistor está em série com esse, está em série com esse. Então vai ficar 2R sobre 3 mais R. Então 2R sobre 3 mais R, coloca um 3 aqui, então é 5R sobre 3. Então aqui vai ficar 5R sobre 3. E aí aqui eu elimino esse resistor, fica um fio, elimino esse resistor, vai ficar um fio. Perfeito. Agora eu vou fazer o paralelo desses dois resistores aqui. Então o paralelo deles vai ficar 3 sobre 5R mais 3 sobre 4R. 1 sobre o REC é igual a isso, né? Então eu vou multiplicar aqui por 4, vou multiplicar aqui por 4, vou multiplicar aqui por 5, vou multiplicar aqui por 5. Então o denominador aqui embaixo vai ficar 20R, e em cima fica 15 mais 12. Ok? Então vai ficar 15 mais 12. Então dá 27. Então eu troco isso daqui, esses dois resistores, por um só aqui, que vale 20R sobre 27. E aí eu vou poder apagar agora esse trecho aqui do meu circuito elétrico. Bem, agora, caso você observe aqui, tenhamos R sobre 3 mais 20R sobre 27 mais R sobre 3. Ou seja, a nossa conta ela é 2 vezes R sobre 3 mais 20R sobre 27. Então, multiplicando por 9 aqui, eu vou ter o denominador 27, tá? E o meu numerador, ele vai corresponder a 20 mais 9 vezes 2, que é 18. Então vai ficar 38 aqui em cima. Ou seja, 38R sobre 27.
Porém, isso tudo, galera, é só o resistor. Vou apagar aqui, né? Aqui virou um fio agora. Vou apagar aqui. Aqui virou um fio. Então, isso tudo, 38R sobre 27, corresponde ao resistor somente desse lado. O outro lado, ele é simétrico. Ele tem o mesmo valor. Então, pelo fato dele ter o mesmo valor, eu vou simplesmente dizer que entre os pontos A e B, eu tenho um só resistor, que é o meu REC. E esse meu REC, ele corresponde a esse valor dividido por 2, ok? Então, o meu REC, 38 dividido por 2 dá 19. Então, vai ficar 19R sobre 27, é o valor final da minha questão de associação de resistores, ok? Bem, vamos ficando por aqui então. Espero que você tenha entendido e tenha compreendido a parte de a transformação da autoestrela, como eu fiz a divisão das correntes, como eu apliquei. E um grande abraço